Boa noite. Olá, nós somos a Igreja de Interlagos e eu sou o pastor Hélio Piovesan Filho e hoje é dia 25 de agosto de 2024. Estamos aqui num domingo frio, estamos reunidos aqui para o culto da família. Bom, o nosso site é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar nossos horários de culto. Tem um botão no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Lembre-se sempre de entrar com o microfone e a câmera desligados. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto, sem espaço. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, o que responderemos com muita alegria. Você pode também nos encontrar no WhatsApp constante lá na nossa página. E eu queria que você praticasse o triplo C, que é o curta, comente e compartilhe, ou simplesmente diga de que cidade você é. Assim nossas gravações alcançarão alguma relevância no YouTube. Inscreva-se também no nosso canal e ative o sininho. Seja bem-vindo e vamos à mensagem de hoje. Muito bem. Domingo frio, né? Estão dizendo que amanhã aqui em São Paulo, vai fazer 6 graus amanhã pela manhã. Ainda bem que eu não trabalho de segunda-feira, né? Vou poder ficar bem quietinho na minha cama, né? Muito bem, irmãos. Eu queria começar o nosso culto. É um assunto que eu já falei, já comentei algumas vezes, mas eu quero relembrar com vocês esse assunto, né? Vou falar um pouquinho sobre fábulas. Eu gosto muito desse assunto, tá? Eu gosto desse assunto. Então vamos começar lendo Mateus 15. Vou colocar aqui para vocês. E a gente vai conversar um pouco sobre esse texto de Mateus 15, que é muito interessante. Mateus 15, do 1 ao 20. Ele fala assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Jesus dá uma raquetada aqui, né? Caprichado. Porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderíeis aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Não, então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Palavra maravilhosa. Palavra maravilhosa de Jesus. Jesus estava preocupado com a vida física, ele estava preocupado com a vida espiritual, com o coração. Aquele texto ali, quando ele começa a falar da tradição ali, o que ele quis dizer ali, se um pai ou uma mãe está precisando de ajuda do seu filho, e o seu filho fala assim, olha, isso que eu tenho é oferta ao Senhor. O que eu vou poder ajudar vocês? E Jesus está falando assim, vocês desonram por causa da tradição. Né? A Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe, e vocês estão desonrando pai e mãe por causa da tradição. Então, vou voltar aqui o texto, só para a gente... Eu quero me atentar um pouco sobre isso daí, e tentar falar um pouquinho sobre essa questão, né? Então ele fala assim, olha... ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, por causa da sua tradição, você transgride. Há uma transgressão. A tradição força a uma transgressão. Olha aqui, que texto maluco esse aqui, hein? Eu acho que a gente tem que analisar isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. Porque o que Jesus falou aqui é muito forte. Porque transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Ou seja, esse dinheiro que eu tenho aqui é oferta ao Senhor. Eu não posso dar para vocês. Vocês estão passando fome, eu não vou dar para vocês, porque é oferta ao Senhor. Esse não precisa honrar nem seu pai, nem sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, tem uma mensagem aqui muito importante de Jesus, nos advertindo sobre as nossas tradições, quaisquer que sejam elas. É tão sério que tem uma igreja aí mundialmente famosa que ela dá mais valor para a tradição do que para as palavras de Jesus, do que das palavras de Paulo. E Jesus está falando, cuidado com a tradição. Eu lembro, quando eu era católico, lá nos meus 15, 16 anos, eu passava em frente à igreja e fazia o sinal da cruz. Tradição da minha mãe. Minha mãe cutucava, faz sinal da cruz, faz sinal da cruz. Tradição. O que é isso? Nós criamos tradição, porque é gostoso criar tradição. Você prevê o que vai acontecer com facilidade. Você sabe o que vai acontecer, porque a tradição te diz o que vai acontecer. E isso é confortável. Olha, eu vou escrever algumas coisas que eu quero falar para vocês. Tradições tendem a ser mais valiosas do que os preceitos definidos por Cristo e os apóstolos. A tradição, ela funciona como uma muleta, onde eu posso me escorar e corroborar
a minha conduta. Então, igrejas tradicionais que enche o povo de palavras de tradição e não das palavras de Cristo. Não, a igreja pode ser tradicional, não tem problema. Tradicional, ou seja, antiga, né? Não tem problema a igreja ser tradicional. O que importa é que esta igreja precisa pregar a palavra de Deus e não mandingas. Não mandingas. Ai, não pode falar essa palavra. Eu lembro, não podia falar diabo, Satanás, porque eram palavras malditas. Então, quando se falava diabo, Satanás, pronto, já era motivo de espanto. A tradição, irmãos, ela é uma muleta para a gente. Ela é uma muleta. A gente se escora na tradição para corroborar a nossa má conduta. Adianta o sujeito fazer uma peregrinação até Aparecida do Norte, o cara vai a pé daqui até lá, 200, 300 quilômetros. Uma vez por ano, faz lá a tal da romaria, vai a cavalo. Ou então sobe uma determinada escada de joelho. Isso é um problema, irmãos. O Senhor Jesus lutou contra a tradição. Percebe? E é tão sério isso que o próprio apóstolo Paulo, ele fala, olha, cuidado com um outro evangelho. Se um anjo aparecer para você pregando um outro evangelho, seja anátema. E é o que nós temos hoje, nesses 2000 anos de tradição cristã, o que nós mais temos é mandingas e tradições e romarias e rezas e terços. As 7 semanas de... como é que é? De Josué. A fogueira santa de não sei das quantas. Irmãos, isso tudo é muleta. Isso tudo é uma grande muleta para você escorar e para você falar assim, ah, eu cumpri a minha parte, agora eu vou esperar que Deus cumpra a parte dele. Esse comportamento nos garante uma tendência de achar que nós já estamos corretos. Foi assim que os judeus, eles estavam certos. Como que o seu discípulo não lava a mão para comer pão? É nossa tradição lavar as mãos para comer pão. E Jesus ele ficou ali, sabe, indignado com essa fala dos caras. Nasce nesse momento, no momento em que a tradição toma conta, nasce a arrogância religiosa. O que é a arrogância religiosa? É você achar que está correto por causa da tradição. Então, é um problema isso. É um problema, porque se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidados, nós temos a tendência, é da natureza do homem, achar que fazer aquilo todo domingo, fazer aquilo toda semana, fazer ir na missa toda sexta-feira, fazer tal coisa toda, é tradição. E Jesus lutou contra a tradição. Olha como a tradição ela é poderosa e problemática. Você chega no fim do ano, no final do ano,
Quando tem o Natal, você não se sente obrigado a comprar um presente? Porque no Natal é dia de dar presente para as crianças. É ou não é verdade? É tradição. Aí chega na Páscoa, você, por tradição, se sente obrigado a comprar um ovo de chocolate. Porque é tradição. Irmãos, eu não quero aqui falar mal das tradições. O que eu quero falar mal é do nosso procedimento. O que eu quero analisar, não falar mal, né? Eu quero analisar o nosso procedimento. A gente tem uma tendência, né, por causa da tradição, de se tornar arrogante e achar que eu estou certo por causa daquilo que se faz há 2.000 anos, há 500 anos, há 800 anos, há 1.000 anos atrás. Nós estamos fazendo isso sempre, todo, tal. É tradição. O que eu estou querendo dizer da tradição é que ela não pode gerar arrogância. Se nós somos tradicionais, por exemplo, vou dar um exemplo, é nossa tradição fazer o culto todo domingo às 18 horas, é tradição. Está aqui, ó, nosso inconsciente. É nossa tradição cantar 4 louvores antes da palavra. Tem um monte de tradição. Agora, o que essa tradição não pode gerar em nós? A arrogância, a muleta, achar que estamos certos porque fazemos isso, achar que estamos fazendo a coisa certa porque eu faço isso há tanto tempo. Isso está errado. É usar a tradição como uma escora, uma muleta. Os judeus faziam exatamente isso. Eles não estavam lá querendo louvar a Deus, buscar ao Senhor, eles estavam lá para julgar se você estava cumprindo as ordens da tradição. E Jesus ficou muito bravo com isso. Então, a gente não pode deixar com que a arrogância determine se eu estou certo ou estou errado. Ah, não, isso eu não vou fazer porque... Quer ver uma tradição? Tradição nossa é fazer o batismo por imersão, que é o que eu acho que é correto. Agora, se você tem uma pessoa que está no leito de morte e você prega o evangelho, ela aceita e ela não pode ir para um batistério, batiza ali com aspersão, pronto. Já fiz isso várias vezes. Serginho lembra, né, Serginho? Do Josué. A avó da Rosana, a mãe da dona Eva, a Rosana foi lá no hospital um dia antes dela morrer, ela pregou o evangelho, a vovó aceitou o evangelho, a Rosana, a senhora quer que eu batize? Ela, eu quero ser batizado. A Rosana foi lá e batizou com aspersão. Quem vai julgar é Deus, irmão, somos nós. Os judeus estavam lá. Olha, vocês comem pão sem lavar as mãos. Que coisa nojentinha. Que coisa feinha. Os judeus, nesse texto, expressavam a necessidade de se seguir a tradição dos anciões. Porém, Jesus considerou essa tradição como uma fábula, uma muleta para se escorar e esconder os seus pecados. Era isso. Olha como ele é religioso, nossa, como ele é santo, olha, ele não faz isso, olha, ele não faz aquilo, olha só que nojento, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, que pessoa. Quem somos nós para julgar alguém? Julgue você a si mesmo. Olha para dentro de você e vê quanta podridão tem dentro de você que você precisa melhorar. Se você ficar preocupado com o que está dentro de você, aí sim, isso é válido. Mas não se escorar numa tradição. Ai, porque eu não fui na igreja nesse domingo, eu estou em pecado.
Irmão, para com isso. É tradição eu ir na igreja. Para com isso. O Senhor Jesus está em outro lugar, em outro nível. Eu vou falar mais daqui a pouco. Jesus está nitidamente reclamando o teu coração, o coração do homem, não o seu procedimento. O procedimento vai sair do coração. Então a gente precisa mudar primeiro o coração. Não mudar procedimentos porque a tradição manda. O procedimento nasce no coração. Se o coração pertence a Cristo, então o nosso procedimento será o procedimento de Cristo. Funciona assim. Aquele que tem o coração preso em Jesus, ele só vai proceder conforme o Senhor Jesus quer. O que contamina é o que sai da boca, não o que entra. Do coração procedem os pensamentos. Jesus considera o pensamento do homem perverso. Há uma historinha boa para a gente ilustrar, que está lá em Tiago, capítulo 3, onde ele fala da língua, né? Pequeno órgão. Vamos ler, não custa nada a gente ler sobre o pequeno órgão. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então essa historinha aí que eu acho interessante, né? Nós vemos aqui a verdade sobre a língua e os perigos deste pequeno órgão. O mais interessante é que a língua é a maneira que se expressa pensamentos. Se meus pensamentos são bons, a minha língua é boa. Caso contrário, a contaminação será purulenta. Trabalhava uma mulher aqui em casa, quando o Daniel, meu filho, nasceu. Meu filho tem 32 anos, vai para 33 agora. Quando o Daniel era pequenininho, tem uns 4 anos mais ou menos, trabalhava uma senhora aqui, uma mulher chamada Dona Maria.
E a Dona Maria vinha fazer a faxina da casa, eu e a Rosana, a gente trabalhava muito nessa época, tal, então a gente precisava de alguém aqui para poder limpar a casa, ajudar a Rosana nos afazeres, né? Que a gente voltava, trabalhava muito e estava sempre muito cansado. A Dona Maria não sabia ler a placa do ônibus. Ela era analfabeta, completamente analfabeta. E uma das mulheres com maior fé cristã que eu já vi na minha vida. Aquela mulher tinha uma fé em Jesus, uma coisa assim. Quando ela entrava, ela orava. Quando ela saía, ela orava. Quando cuidava do Daniel, precisava dela para cuidar do Daniel, ela cuidava com amor. Nunca se viu uma palavra ruim sair da boca daquela mulher. Meu Deus do céu, tenho vergonha do meu cristianismo frente ao cristianismo daquela senhora. Que mulher maravilhosa. Que mulher incrível. Dona Maria foi uma bênção que passou aqui na minha casa. Sabia ler. Mas ela sabia o valor da boca dela, da língua dela. Para que nossos pensamentos e desejos se concretizem, é necessário uma ação. E essa ação tem que nascer primeiro no coração. Se no seu coração nasce uma ação errada, se você pensa em mal de uma mulher, você já adulterou. A concretização, mas o pecado já está lá. Mateus 5:28. Jesus nos adverte que os nossos pensamentos e desejos podem nos trair. E um dos sinais que isso pode acontecer é através da nossa língua. Nós temos que policiar a nossa língua. Quando queremos nos convencer de algo, vamos supor que você precisa tomar uma decisão, mas você não tem muita certeza da decisão que você quer tomar. Tipo assim, vamos pensar. Eu vou comprar um carro. Vou comprar um carro e o carro custa 120 mil reais. Mas você não tem todo esse dinheiro. Aí você fala, puxa vida, eu podia comprar um carro de 60 mil, eu tenho 60 mil, vou comprar um carro de 60. Não, eu quero um de 120, que é mais novo, melhor, papapá, isso aqui. Como você não está muito certo de fazer aquela compra, aí você começa a falar com você mesmo. Você começa a criar coisas dentro de você para que você se convença. Então, você vai conversar com alguém, você fala, puxa, mas aquele carro, papapá, assim. Aí você começa a se convencer, e aquilo vai tomando tamanho dentro do seu coração. Aí você entra na dívida e não consegue pagar, e aí você põe a culpa numa terceira pessoa. Aí você fala, fui traído pelos meus pensamentos. Você bota, a terceira pessoa fui traído pelos meus pensamentos. A culpa não é minha, a culpa são dos meus pensamentos. Então nós começamos a falar do assunto, a repetir para que os nossos próprios ouvidos sejam contaminados. É esse ponto que criamos uma fábula, uma mentira, ou verdade distorcida, para nos apoiar e assim temos alguma coisa para culpar. É assim que o coração humano funciona. Por isso que o apóstolo falando para Tiago lá, Tiago, aquele que consegue refrear sua língua, refreia todo o seu corpo. Você ficar falando é perigoso. Nós criamos fábulas.
É comum, em certos momentos, retirarmos a nossa responsabilidade, terceirizar a responsabilidade. A culpa não foi minha, foram dos meus pensamentos. Sobre algo errado que tenha acontecido e culpamos nossa mentira ou culpamos a nossa fábula, não nós. É o famoso fui traído pelos meus pensamentos. A diferença entre a sanidade e a insanidade, você sabe qual é? Você sabe qual que é a diferença entre a sanidade e a insanidade? É exatamente a intensidade que damos para as fábulas. Uma pessoa esquizofrênica, ela acredita naquilo que a sua mente produz como sendo verdade. Eu ouço vozes, eu tenho um amigo imaginário. Não está muito longe, não, da esquizofrenia. O sujeito vai lá, eu quero comprar aquele carro de 120 mil, mas eu não tenho todo esse dinheiro, não sei o que, começa a inventar fábula, começa a acreditar, vai lá e compra, entra numa dívida, não consegue sair dela. Aí bota a culpa em quem? Fui traído pelos meus pensamentos. Na fábula. Que coisa. Eu pulei um detalhe aqui. Espera só um minutinho. Estou tentando achar aqui. Bom, continuando. Então, quando a gente usa de maneira indevida a língua, nós podemos prejudicar a nós mesmos e prejudicarmos o nosso próximo. Contar mentiras, por exemplo. A gente fala uma mentira. Uma vez eu estava meditando, eu tenho até um texto meu falando sobre a mentira. A mentira, ela carece várias análises, né? Mas a mentira ela é interessante, porque quando o sujeito se sente inferior, quando existe um ponto de inferioridade entre duas pessoas, a tendência do ser humano, o desonesto, não estou falando do honesto, o desonesto vai lá e conta uma mentira para que ele possa se sentir ou igualado ou superior. É assim que funciona a mentira. Mentira tem essa conotação de autoexaltação. Eu falei que são vários aspectos, né? Mas esse é um deles, um aspecto da mentira. Às vezes a gente conta uma mentira porque a gente está numa situação inferior. Olha, se eu estou numa situação inferior, vou falar uma mentira para que eu me sinta superior, né? Isso acontece. Bom, bom, eu entendo que todos nós somos influencers. Todos nós somos influencers. A gente sempre vai influenciar alguém, né? Principalmente se nós somos pais e mães, que é maior influencer do que um pai e uma mãe, né? Na minha profissão, por exemplo, eu sou professor da área de exatas. Talvez quem esteja assistindo não saiba disso. Eu sou físico, sou professor de física e matemática, né? Essa é a minha praia. E eu, como professor, eu sou um influencer dentro da sala de aula. Então, eu estou lá na sala de aula, dando aula, eu tenho que influenciar os meus alunos a aprender aquilo que eu estou ensinando. E muitos alunos, já aconteceu isso diversas vezes, o aluno, ao invés de me chamar de professor, me chama de pai. Olha que interessante. Quem aqui que é professor que já não viveu uma situação dessa? Já fui chamado de pai por aluno.
Ao invés de quer falar professor, ele fala pai. Por quê? Porque na cabeça do adolescente, essa figura pai e professor, elas estão muito próximas na cabeça do aluno. Ou seja, um pai influencia demais o seu filho. A Eliette me contou a historinha do prato de madeira que eu achei. Nossa, Eliette, eu achei essa historinha que você me contou simplesmente maravilhosa. Eu vou contar do meu jeito, tá, Eliette? Se eu tiver errado, você me corrige aí. Tinha um pai, um senhor, que já estava velho, e ele começou a ter problemas de tremedeira, tremer as mãos e tal, né? E esse senhor, já bem velho, quando ia comer na mesa, ele acabava derrubando arroz, a comida e tal, porque ele tremia, né? E o filho desse senhor começou a ficar irritado com ele. Irritado, irritado. E chegou um determinado momento que ele falou: você vai comer no chão agora, porque aqui no chão depois é mais fácil de limpar. Aí ele foi lá, deu o prato de comida para ele, pegou o prato, tremeu demais, pumba, quebrou o prato. Olha, você é um inútil, não pode quebrar um prato, não consegue comer direito, eu vou fazer um prato de madeira para você. Assim você não quebra mais. Aí ele foi lá, fez um prato de madeira para esse senhor, né? E deu ele de comer. Passou algum tempo, o filho, o neto desse senhor, chegou em casa com um pedaço de madeira. Um filho pequeno, achou um pedaço de madeira na rua e trouxe. Aí o filho desse senhor falou pro neto dele, né, que é filho dele. Ele falou assim: filho, por que você trouxe esse pedaço de madeira? Ah, pai, é porque eu vou fazer um prato de madeira para você quando você ficar velho, para você comer no chão e não quebrar o prato. Tá aí. É assim que nós somos. Quando nós abrimos a nossa boca aqui dentro de casa, a gente está influenciando. Meus filhos hoje já são todos adultos, né? Mas quando eram pequenos, a gente tomava muito cuidado. E sempre a gente falava de maneira a elogiar. Eu sempre elogiava a Rosana. A Rosana sempre me elogiava. Ela nunca falava mal de mim, nem eu mal dela. A gente, quando entrava dentro de casa, abria a porta. Ai, como é bom chegar em casa. Como é gostoso. Olha que fresquinha que é a nossa casa. Olha, aqui tem... E as crianças pegaram esse jeito, né? Então, a minha boca precisa ser vigiada. E eu preciso vigiar a minha boca. Eu tenho que tomar cuidado para não contar fábulas e acreditar nas fábulas. Fábula, gente, é fábula, é mentira. Se desejamos um cristianismo de verdade, irmãos, isso é para você, de coração, tá? Nós devemos vigiar bem a nossa boca. Não nos momentos em que estamos reunidos, porém em momentos que estamos na nossa intimidade do lar. Se você se habitua dentro da sua casa a usar de maneira correta a sua boca, isso vai acontecer do lado de fora. Você quer aprender como um verdadeiro cristão? Comece a falar como um verdadeiro cristão. Sustente seus pensamentos pelas suas ações. Irmãos, o cristianismo, como a Eliette falou no começo, o cristianismo é uma pedra no sapato das pessoas. É um incômodo. As pessoas não gostam do cristianismo. As lideranças mundiais não gostam do cristianismo. Então, irmãos, nosso proceder tem que ser o mais autêntico possível. Nós temos que lutar contra nós mesmos para sermos autênticos nas nossas crenças, nos nossos pilares de pensamento.
Então, meu irmão querido, eu queria que você meditasse sobre tudo isso que eu falei. Que você pensasse bastante, porque ser cristão, irmãos, é um desafio. Mas é um desafio que vale a pena. Porque existe vida eterna por promessa. Cristo nos promete a vida eterna. E isso não é brincadeira, irmãos. Isso é um negócio sério. Eu quero fazer uma pequena oração. Né? Fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esse momento tão bom que o Senhor pôde falar conosco, trazer uma mensagem tão importante. Senhor, que cada um que esteja ouvindo ou ouvirá esta mensagem através do YouTube, que o Senhor possa falar aos seus corações, convencê-los, trazer refrigério, Senhor, mudança de curso de suas vidas. Faça isso, Deus. Nós, Pai, queremos te agradar sempre. Queremos sempre te agradar. Queremos sempre louvar o teu nome. Dá-nos esta condição, Senhor. Nós te agradecemos por esse culto. No nome santo e soberano de Jesus. Amém.